Tá bom. Então, no plano de ensino de vocês, se vocês olharam, hoje a gente iria trabalhar os mecanismos de defesa, tá? Então, depois da nossa aula, a gente fala um pouco sobre isso. Mas o correto é a gente continuar na esteira das formações do inconsciente. E, mais uma vez, a gente vê uma falha na estruturação da cronologia do estudo, né, que não consta um estudo, uma aula dedicada aos sonhos e à interpretação dos sonhos, que é fundamental para a psicanálise. Então, a gente, mais uma vez, toma um caminho paralelo, faz um desvio no nosso cronograma para se adequar ao estudo mais adequado. Então, hoje, né, a gente vai falar sobre esse tema central para a teoria e para a prática psicanalítica, que é os sonhos e a sua interpretação. Continuamos baseado no seminário 5, as formações do inconsciente, que é um seminário que comenta bastante sobre esse assunto das nossas últimas aulas. Pessoal, o sonho, né? Então vamos sair daqui hoje sabendo o que é um sonho e como a gente trabalha com ele, tá bom? Eu não vou trazer exemplos, porque eu falei bastante a aula passada sobre exemplos. Hoje a gente vai ver mais a teoria mesmo. Mas a gente pode ilustrar também com alguma coisa. Então, os sonhos, né? Os sonhos, ele é um texto que a gente tem como inaugural para a obra psicanalítica, para a ciência psicanalítica, porque, segundo o desejo do Freud, a psicanálise teria que ser compreendida como nascida a partir desse livro dele. Então, o livro A Interpretação dos Sonhos, ele foi publicado em 1899, né? Mas a gente toma a sua publicação como 1900, porque ele queria que esse livro abrisse o século XX. É um livro grosso, né? Que na obra do Freud está dividido em 2 volumes, né? Volume 4 e volume 5 das obras do Freud, então, compreendem esse livro que em alemão se chama Traumdeutung. Traumdeutung, em alemão, que é a interpretação dos sonhos em português. Então, é a obra máxima, tá, da psicanálise. E nessa obra, nesses estudos, o Freud vai dizer para nós que os sonhos, né, portam as manifestações mais secretas da alma. E é com base nos sonhos que o Freud vai realmente descobrir um mecanismo inconsciente, a inteligência inconsciente, ou essa lógica que opera sobre nós, do qual nós nada sabemos, né? Então, tudo aquilo que a gente estudou a semana passada sobre a mecânica do sistema inconsciente, ele vai descobrir nos sonhos. Então, é nos sonhos que ele vai conseguir encontrar elementos o suficiente para sustentar o sistema, para sustentar como funciona o sistema inconsciente. Uma coisa interessante para a gente saber de antemão é que a maioria dos sonhos que estão no livro são do próprio Freud. Muita gente não sabe disso, né? Mas a maioria dos sonhos, porque ele traz um catálogo enorme de sonhos, né, para analisar, a maioria são dele, e eram sonhos que ele encaminhava, escrevia, relatava para o seu amigo Fliss. Era o seu correspondente, era um médico também. Então ele sonhava e relatava esses sonhos para o Fliss. Tem sonhos de pacientes, tem sonhos de conhecidos, mas a maioria é dele. Então, de alguma forma, os sonhos que estão lá têm a ver com a própria análise do Freud, tá? Os sonhos mostram o método primário de funcionamento do aparelho psíquico. Então, vocês lembram comigo que o método primário
é aquele método de organização através de imagens e combinações e condensações, isso é o método primário, e também que clama e que é organizado pelo princípio do prazer, ele vai descobrir isso nos sonhos também. E os sonhos ajudou o Freud a compreender os mecanismos que estão por trás das neuroses, dos sintomas. A ponto de ele poder dizer para nós que o sonho é a via régia de acesso ao inconsciente. De todas as maneiras que a gente dispõe para ter acesso ao inconsciente, o sonho é o principal, é o mais direto, tá? O sonho é a via principal de acesso ao inconsciente do nosso paciente. Então, a partir daí também ele vai falar do método, da técnica da interpretação dos sonhos. Os sonhos não são fenômenos somáticos, mas sim psíquicos. O que interessa a Freud na estruturação dos sonhos, na interpretação dos sonhos, é entender como se estrutura esse sistema significante que ele vai chamar de inconsciente. O que interessa o Freud é utilizar os sonhos para entender a estrutura do funcionamento inconsciente. Ele vai dizer também que o sonho é uma radiografia da realidade interna de cada um, é o roteiro inconsciente vivido de cada um. Sonhamos, então, com o que existe dentro do nosso psiquismo. Sonhamos com o que está dentro do nosso aparelho mental. Então, os sonhos são o quê? Os sonhos são a linguagem do inconsciente, tá, pessoas? Sonhos são a linguagem do inconsciente. O que mais interessou a Freud nos sonhos era que eles poderiam ensinar sobre esses mecanismos. Então, o sonho ensinou que o inconsciente é atemporal, que a gente já estudou. O sonho ensinou que o inconsciente funciona a partir do mecanismo de condensação e deslocamento, que a gente já estudou. O sonho ensinou que no inconsciente coisas vividas atualmente e coisas vividas há muito tempo atrás coexistem lado a lado. O sonho ensinou que não existe negatividade e que não existe contradição. A análise dos sonhos também ensinou que no inconsciente as conexões lógicas, por exemplo, se, porque, como, embora ou não existem. É daí que a gente retira também esses princípios, né, de que essas articulações lógicas não existem no inconsciente. Os sonhos também nos ensinam que no inconsciente estão as representação coisa, não representação palavra. Por isso que a gente sonha com imagens, né? Porque a representação palavra, vocês já sabem, pertence ao reino do pré-consciente e do consciente. E nos sonhos estão representação coisa. Nos sonhos, assim como no inconsciente. Outra coisa importante dos sonhos é que a excitação, o roteiro da excitação psíquica nos sonhos, ela é retrocedente. Então isso tem a ver com o pente invertido que eu expliquei para vocês há um tempo atrás, para explicar mais ou menos o caminho de um registro psíquico. Inicialmente ele aparece no campo sensório, o registro psíquico, né? Aparece no campo sensório, no campo perceptivo, faz várias marcas pertencentes ao inconsciente, então representação de coisa, né? Representação de imagem, depois vai ganhando representação palavra, pré-consciente, consciente, e chega à consciência, ou ao plano motor, tá? Então, quando a gente tem um estímulo psíquico, ele passa primeiro por várias marcas inconscientes para depois chegar na consciência. Então, esse é o caminho da consciência, ó. Lá do plano perceptivo, sensório, até a consciência. Quando a gente adormece, o mecanismo é o contrário. Então, o mecanismo dessa relação com a marca psíquica vai da palavra para o polo perceptivo. Então, significa dizer que quando a gente adormece, o campo da consciência e da pré-consciência se retiram da mente
né? A censura, o superego, a consciência, as palavras, elas adormecem, e esse funcionamento psíquico regride ao campo, né, das sensações e das imagens. Regride ao sistema primário, certo? Então, sonhar, mais ou menos é isso, né? É botar para dormir a consciência e o registro secundário da razão, das palavras, e retornar ao campo das marcas, das imagens, das sensações que estão lá pré-verbais, anteriores à palavra. Então, os sonhos, eles são compostos por o quê? Né? Por imagens visuais. É como se a gente, no sonho, passasse a pensar com imagens, não com palavras. Então, o sonho, né, ele é uma expressão de processos internos que se encenam em forma de imagem regressiva primária. Então, é como se o nosso pensamento, que é articulado numa lógica de palavra, de discurso, voltasse a ser pensado dentro de imagens, tá? Mas é um pensamento ainda, mas com elementos imagéticos. O trabalho dos sonhos, item 3. Freud vai dizer para nós que o sonho tem uma função. E a função do sonho é nos manter dormindo. Então a gente sonha para poder continuar dormindo. Olha que interessante, né? Quer dizer assim, eu estou dormindo e com muita vontade de fazer xixi, mas o meu sono quer que eu continue dormindo, então eu sonho que vou fazer xixi. É uma maneira de manter o sono continuando. Tá? Ou eu estou dormindo e eu tenho que trabalhar, o despertador toca e eu sonho que eu estou na igreja e está tocando o sino da igreja. Então o sonho tem a função de fazer com que o sono continue. O que origina um sonho, meus amigos, é um desejo. E a satisfação desse desejo aparece de forma transformada, como a gente conversou, disfarçada no conteúdo do sonho. A gente debateu isso na terça-feira. Então essa é uma das principais características do sonho, que através do sonho, de maneira disfarçada, os nossos desejos inconscientes e infantis se realizam. Tá bom? Quando esse desejo que está ali para ser satisfeito no sonho não consegue aparecer de forma muito disfarçada, ou quando o trabalho de distorção, de maquiagem, o trabalho de mecanismos de condensação e deslocamento não operam muito bem, e o desejo corre o risco de se mostrar tal como é, então a gente tem o pesadelo, sonho de angústia. Olha que interessante, né? Porque a gente tem um desejo inconsciente, o sonho vem para montar de forma distratora esse desejo, e se o trabalho do sonho não consegue enganar suficientemente o ego com esse trabalho, a gente tem o pesadelo. Então, o que é um pesadelo, né, pessoal? Um pesadelo é um sonho que está trabalhando insuficientemente e, portanto, a gente corre risco de ter a realização alucinatória do nosso desejo escancarada na nossa frente. E é claro, né, que tudo isso a gente só vai entender mediante uma investigação exaustiva de cada sonho, de cada paciente.
Então vocês veem que o sonho tem um trabalho de deformação do desejo inconsciente. Por isso que ele é absurdo. Por isso que a gente não entende. Porque ele é feito pelo inconsciente propositalmente para não ter sentido. Mas ele tem. Ele tem. Então é interessante, né? Quanto mais distorcido o sonho, melhor o trabalho psíquico daquele paciente. Quanto mais empobrecido o sonho, mais carente é de recursos simbólicos o nosso paciente. Nos nossos sonhos também aparecem os nossos desejos enfraquecidos de censura, onde transamos com nossos objetos incestuosos, nos vingamos de pessoas que odiamos e cometemos atos que jamais aceitaríamos que fossem da nossa vontade. Então, o sonho é um pensamento em imagens que aparece no momento em que a censura, o recalcamento, adormece. E aí podem aparecer os nossos monstros, né? Podem aparecer as nossas angústias. Por isso que um paciente, eu acho interessante, né? Depois a gente volta sobre isso. Um paciente psicótico, né? Ou um paciente muito angustiado não dorme. Por que não dorme? Porque dormir é rebaixar a censura, é rebaixar os mecanismos de resistência e permitir que nosso campo pulsional assuma, né? Assuma a nossa vida mental. E o paciente psicótico, o paciente muito angustiado, não consegue dormir por medo de sonhar. Os sonhos são formados por resíduos diurnos que são utilizados pelo desejo inconsciente para se expressar. Os sonhos são compostos por desejos infantis, por impulsos plenos de desejo da nossa vida psíquica infantil. Mas ele, muitas vezes, para se apresentar como tal, ele utiliza marcas, vivências, memórias do dia que a gente viveu, né? Então é muito comum a gente sonhar com coisas que a gente viveu no dia antes de dormir. Então a gente foi para a faculdade, tomou um café com um amigo, brigou com um vizinho, e a gente vai dormir, e esses elementos estão no sonho. Então o que o Freud vai dizer, né? Freud vai dizer que as pulsões inconscientes referentes à sexualidade infantil, aos desejos plenos de desejo infantil, eles vão utilizar esses mecanismos vividos no dia a dia, na rotina, para compor uma cena, uma imagem, um roteiro, mas que o motor que pulsa, que faz o sonho andar, não são as coisas do hoje, do ontem, né? Essas são apenas personagens, são apenas elementos que estão ali funcionando para que as satisfações pulsionais mais primitivas possam encontrar eco. O trabalho do sonho transforma uma ideia inconsciente em um hieróglifo. Vocês conhecem os hieróglifos egípcios, né? Das linguagens antigas, o sonho é a mesma coisa. Então aqui eu fiz uma brincadeira para a gente entender como funciona o sonho, né? Porque o sonho, ele não toma a imagem como tal. Ele não toma determinada pessoa, determinada cena com o significado usual. Ele toma aquilo sempre como a representação de outra coisa. E os hieróglifos, acho que vocês sabem também, os hieróglifos das linguagens antigas, eles demoraram muito para serem interpretados, né? E quando foram interpretados, eles entenderam que cada desenho daquela linguagem representava um som.
Então é mais ou menos assim que se forma o sonho, por equivalência fonética. Quer dizer, uma cadeira, uma pessoa, pode não ter nada a ver com uma cadeira, com a pessoa, mas pode representar o som, a letra daquele objeto. Então aqui eu fiz um hieróglifo para a gente entender o que é um sonho. A gente tem um sol, a gente tem um olho, a gente tem um raio, uma tomada e uma erva. Fiz uma ervinha. Então, se a gente for tomar isso na linguagem hieroglífica, ou se a gente for tomar isso como um sonho, como era o hieróglifo antigo, a gente vai descobrir que cada desenhozinho representa um som, o som de uma palavra, de uma ideia. Então aqui, ó, primeira letra do sol é S, primeira letra do olho é O, primeira letra do raio é R, da tomada é T, da erva é E. Então a linguagem antiga utilizaria esses desenhos para escrever sorte. Não tem nada a ver o sol, o olho, o raio, a tomada e a erva com sorte. Mas são sons que vão compor um sentido. Então o sonho funciona mais ou menos assim. Cada elemento do sonho representa um som, um significado, uma cadeia de significados, uma lembrança, um sentimento. Mais ou menos assim, tá? O sonho significa o fim da autoridade do eu. Então, o eu, quando nós estamos dormindo, o eu dorme também. Uma parte do sonho tenta realizar um desejo, enquanto outra parte do sonho tenta disfarçá-lo. Por isso que o sonho é enigmático, porque uma parte tenta realizar um desejo e a outra tenta disfarçar. E por isso que logo que a gente acorda, a gente esquece do sonho. Porque logo que a gente acorda, o nosso eu, a nossa consciência, assume a direção, assume o comando e apaga logo aquelas impressões, né, vividas pelo inconsciente. Por isso que a gente pode dizer que muitas vezes o sujeito acorda para continuar sonhando. Então essa é uma frase interessante de Lacan. Ele diz que quando a gente acorda de um pesadelo, de um sonho de angústia, a gente acorda para continuar sonhando. Por que para continuar sonhando? Porque num sonho de angústia, eu estou tão perto da realização do meu desejo, eu estou tão perto de olhar para aquilo que me aterroriza, eu estou tão perto de olhar para aquilo que eu nego em mim mesmo, que eu acordo. Acordo para continuar ignorante a respeito do meu próprio desejo. Acordo, portanto, para continuar no mundo dos sonhos, que é o mundo imaginário, o mundo da realidade. E, quando a gente interpreta um sonho, de todas as formas possíveis, a gente vai chegar sempre num caroço. A gente vai chegar sempre num ponto irredutível, num ponto do qual a gente não consegue mais colocar ali palavras, que a gente vai chamar de umbigo dos sonhos. O umbigo dos sonhos é o real, é esse ponto que não cessa de não se inscrever. Então todo sonho tem um ponto enigmático, irredutível, inenarrável, do qual as linguagens, as palavras não dão conta, tá? Umbigo do sonho. Como nos sonhos funcionam os mecanismos de condensação e deslocamento, é possível que a gente sonhe com uma pessoa, mas que aquela pessoa pode representar várias pessoas, né? Várias pessoas podem estar representadas naquela pessoa. Por exemplo, eu sonho com a Clenessi, mas a Clenessi, ela
ela se comporta no sonho de forma muito, muito hostil, muito hostil. Aí eu penso, pô, eu sonhei com a Clenici, mas não tem nada a ver com a Clenici. Aquela Clenici do sonho era braba, era louca, ela batia, ela xingava. Por quê? Por causa do mecanismo de condensação, né? Ela pode estar representando a minha sogra, a minha vizinha, ao mesmo tempo a minha filha, a minha mulher, a minha avó, né? Ela pode condensar várias significações, ou ela pode também estar representando, por deslocamento, uma outra mulher que eu odeio, né? Então, por isso que a gente às vezes tem aquela sensação de sonhar com uma pessoa, mas que não era bem aquela pessoa. Eu sonhei com aquela Clenici, mas parece mesmo que estava falando com a minha ex, né? Entendem? Então, esses mecanismos, eles vão fazendo com que nos sonhos, uma pessoa ou um objeto possa representar muitas coisas, ou o deslocamento de um objeto ou de uma pessoa. Os desejos que a gente não satisfaz durante o dia vão aparecer durante o sonho para se satisfazer. Então, isso é bem óbvio, né? Isso é de maneira mais consciente. Então, vocês estão muito afim de sair da aula e tomar um sorvete de morango, mas vocês não podem porque vocês estão sem dinheiro. Vão para casa e dormem. Durante o sono, vocês estão lá saboreando um delicioso sorvete de morango. Então, ali tem uma realização de desejo, mas desejo mais consciente mesmo, tá? Mas também aparece aí o como os sonhos realizam de forma alucinatória as pendências pulsionais do dia a dia. Ou eu estou muito entusiasmado com uma namorada, comecei a ficar com ela e tal, né? A gente ainda não teve relações sexuais, dou uns beijos nela e vou para casa. Quando eu durmo, é claro que a gente vai, então, ter as nossas intimidades. Vai realizando os desejos que ficaram suspensos no dia. E tem, claro, né, muitas coisas que desejamos, mas não queremos. Por isso que os sonhos, muitas vezes, são conturbados e distorcidos. Agora, vamos entrar um pouco no assunto da técnica, né? Vocês entenderam mais ou menos o que é o sonho, e agora vamos falar do sonho enquanto ferramenta clínica, para a gente desmistificar um pouco, né? Como é que se trabalha com isso. Em primeiro lugar, a gente tem que saber, como diz o nosso item 4, que quem sabe do sonho é o sonhador. Veja bem, quem sabe do sonho não é o analista, é o sonhador. É o sonhador que tem o saber sobre o sonho, sobre o significado do sonho, só que esse saber sobre o que significa o sonho, ele não sabe que sabe. Então é um saber não sabido sobre o significado do sonho. Como diz aqui, no fundo, o sonhador sabe o que o seu sonho significa, apenas não sabe que sabe, porque esse saber está recalcado, né? Então não é o analista que sabe, é o paciente. Ponto 2. Só é possível analisar um sonho quando ele é contado. Como colocava para você a semana passada. A gente só consegue entender um sonho quando ele é contado, né? Não quando ele é desenhado, por exemplo. A gente precisa da associação verbal sobre o sonho. E é nesse relato que está a chave do sonho. Então a gente vai dizer assim, que na realidade nós analisamos o relato do sonho, não o sonho. Então assim, se a Brenda sonha e conta para a Clenici, ok. Mas se a Clenici conta o sonho da Brenda para mim, já não tem como analisar, né? Porque eu preciso do relato do sonhador. Dito de outra forma, só podemos dizer o que um sonho significa se ele for contado pelo sonhador e em transferência. Ele só pode ser analisado se ele for contado pelo sonhador e em transferência. O que é e em transferência? É quando eu conto para alguém que eu suponho que tenha as chaves para interpretá-lo.
Senão, não é possível interpretar um sonho. Se eu conto o meu sonho para alguém que eu não suponho que tenha as chaves para interpretá-lo, quer dizer que não está numa posição transferencial, não é possível também interpretar o sonho. Quer dizer, se uma pessoa que não tem transferência comigo, né, é apenas um conhecido, não tem transferência, e me conta um sonho, esse sonho não está numa relação transferencial, também não é possível analisar. Então vocês vão entendendo que para analisar um sonho é preciso que determinada relação, determinado dispositivo esteja montado, esteja estabelecido. Então o método é o seguinte, né? O paciente nos conta um sonho. Como é que a gente começa? A gente pode pedir para o paciente, depois que ele conta um sonho, tentar... Bom, o paciente conta um sonho para nós na clínica, né? Depois que ele conta o sonho, a gente diz assim, tá, e agora que tu me contou esse sonho, o que esse sonho te traz? O que esse sonho te leva a pensar? Que tipo de associações, que tipo de significados tu acha que ele tem? Então a gente joga isso para o paciente, né? Essa é a maneira mais simples, mais tradicional. Ou a gente pode pedir para o sonhador tentar contar os sonhos em ordem cronológica, para a gente entender a narrativa principal do sonho. Ou a gente pode pedir para o paciente falar unicamente de um elemento específico do sonho e deixar todo o resto de lado. Então o paciente às vezes conta um sonho enorme e a gente escuta aquele sonho e parece que aquele objeto em cima daquela mesa, com aquela cor, parece que é importante naquela sessão falar daquele objeto. Então a gente pode partir de um elemento específico, a gente pode partir de um fragmento que nos parece mais carregado de significação inconsciente. A gente pode pedir para o sonhador fazer as associações com algo que aconteceu no dia ou com algo que aconteceu na sua infância. Se o paciente já está mais tempo em análise, ele próprio, né, pode fazer o trabalho sozinho. Mas uma das chaves interpretativas interessantes é a gente prestar atenção, geralmente, num elemento que parece que não tem importância nenhuma. Num elemento do sonho que parece que passou batido no relato. Né? Porque é ali que está escondido, digamos assim, o material mais rico, mais importante. Outra coisa que a gente pode fazer é solicitar que o paciente conte o sonho novamente. Porque quando o paciente conta o sonho novamente, o que vai acontecer? Na segunda vez que ele vai contar o sonho, os aspectos, né, mais ameaçadores ao ego, eles não vão ser repetidos. Eles vão ser escondidos. E aí nós vamos ter notícia também de onde estão os elementos importantes para a gente trabalhar. Olha que interessante, né? Porque o sonhador, quando ele conta o sonho, sem saber, ele está mostrando e escondendo aquilo que realmente importa. A interpretação fora do sonho, amigos, não tem nenhuma valia, não tem nenhum valor. Interpretar um sonho fora de uma análise não vai levar a nada, não tem por que fazer isso. A interpretação de um sonho sem referência às associações do sonhador não é científico e é de valor muito duvidoso, né? Então, se vocês contam um sonho para alguém e esse alguém interpreta o sonho sem vocês fazerem o trabalho associativo, isso não tem nenhum valor científico. Isso é imaginação, é fantasia, é mística, é o que quiserem. Tá? Não tem valor nenhum.
o método de interpretação dos sonhos é o mesmo que a gente utiliza na interpretação dos sintomas, né? Qual é o método? Aquele que sonha deve associar livremente sobre os conteúdos do sonho, não importa que o sonho seja absurdo, ele deve evocar cada elemento do sonho, né? Longe de considerar o sonho como um todo. Então, o sonho não é uma coisa só, ele é composto, né, por várias cadeias associativas. Então, o paciente deve associar livremente sobre todos os elementos do sonho, e fazendo isso, ele vai desdobrando, desenrolando essa malha, e aí a gente vai poder ter acesso aos pensamentos inconscientes. Então, um sonho não quer dizer uma coisa só. Um sonho é um aglomerado, é um composto de vários pensamentos e vários desejos inconscientes. Então, vamos falar de novo de que o sonho é de quem sonha. Outra coisa que nós, enquanto analistas ou terapeutas que vamos trabalhar com sonhos, temos que saber é que a gente tem que resistir firmemente a atribuir sentido para o sonho do paciente. Então, a gente escuta o sonho de um paciente, a gente tem vontade de dizer o sentido do sonho, de atribuir um sentido para aquilo. Mas a gente tem que segurar, porque se a gente fizer isso, a gente vai estar sendo totalmente antiético e a gente vai estar interpretando o sonho com o nosso imaginário, com as nossas fantasias, com os nossos vocabulários. Tá? E a gente precisa dizer para o paciente que todo sonho, que todo pensamento que ele tem referente àquele sonho está indiretamente ou diretamente relacionado ao sonho. Então é interessante a gente explicar isso para o paciente, né? Porque às vezes o paciente sonha, conta o sonho, para de contar o sonho e do nada começa a falar sobre uma viagem que ele fez. E a gente sabe que se ele contou isso e depois começa a contar de uma viagem, como se isso não tivesse relação, a gente sabe que tem. Existe um nexo causal, que existe uma lógica inconsciente que faz com que determinados elementos vão se associando a outras coisas da vida dele. A gente precisa explicar, né? Se esse pensamento, se essa memória te veio, é porque o sonho está relacionado de alguma forma com isso. A elaboração secundária é essa elaboração de palavras. Então, o sonho se forma na chamada elaboração primária, de imagens, né? E quando a gente acorda e conta o sonho, a gente já está colocando o sonho na elaboração secundária. Então, a gente já está. O simples fato de lembrar, ordenar e contar o sonho, a gente já coloca ele mais distante ainda do seu objeto primeiro. Né? A gente coloca a palavra, a gente coloca a consciência para contar, e fazendo isso a gente já distorce mais ainda o elemento que estava sendo sonhado. Então isso é muito interessante, né? Porque quando a gente acorda e lembra, a gente já está colocando ele num outro processo que tem mais a ver com o pré-consciente e inconsciente que eu colocava aqui. Então, pessoal, vamos falar agora da escuta dos sonhos na clínica. Outros pontos, agora a gente começa a falar mais do trabalho mesmo. Se vocês tiverem dúvidas, vocês me perguntem. Eu organizei aqui em 19 princípios para a gente entender bem como a gente trabalha. O primeiro princípio, a interpretação de um sonho deve ser feito só em uma sessão. E não precisa ser esgotado. Se a gente não chegou ao fim da interpretação do sonho numa sessão, tudo bem. O que importa é que ele serviu para a gente abrir o campo associativo do paciente. E não devemos continuar a interpretar o sonho na outra sessão. Tá? Isso é totalmente desnecessário. Então o paciente conta aquele sonho, a gente vê o que dá para fazer com aquele sonho naquela sessão, acabou a sessão, acabou o trabalho com o sonho, tá?
E a gente tem que cuidar também para que o paciente não comece a trazer muito sonho como forma de resistência. E tem muito paciente que faz isso. Começa a trazer muito sonho para as sessões como uma maneira de não falar de coisas talvez mais importantes. A gente também tem que ficar atento a isso, né? Porque tem o sonho que é colaborativo ao processo analítico, mas tem o sonho que é resistencial, que ele é usado para não tocar nos assuntos que importam. O princípio 2 nos diz que a gente não deve demonstrar muito interesse nos sonhos do paciente, porque senão a gente vai erotizá-los, né? Então, se a gente começa a mostrar para o paciente que a gente gosta muito de interpretar os sonhos e se interessa muito pelos sonhos, o paciente vai começar a sonhar para nos agradar ou a não sonhar como forma de resistência. Ou começa a se sentir mal porque não está sonhando e sente que tem uma dívida para pagar como seu analista e começa a se sentir angustiado. Terceiro princípio, os sonhos, então, devem nos ajudar a ampliar as possibilidades associativas que a análise vem construindo. Então, o sonho, a análise do sonho, deve contribuir para a fala do paciente, deve contribuir para a gente abrir o máximo que der as múltiplas possibilidades de leitura dos significantes. Não devemos nos frustrar se não entendermos um sonho. Se não entender, deixa para lá, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente não consegue pescar qual é que é a questão daquele sonho, mas a gente deve ficar tranquilo, porque na próxima sessão ou na outra, aquele desejo, aquele elemento inconsciente vai voltar no outro sonho ou no outro ato falho, vai voltar num outro esquecimento, tá? Não temos que ficar preocupados com isso. Porque o significante do inconsciente, ele insiste no tratamento, ele insiste até ser escutado, que é uma condição da repetição, né? Até a gente escutar aquele significante, aquele desejo, aquela pulsão, vai retornar, até a gente pegar ele e tornar ele consciente. A interpretação dos sonhos em uma análise não deve ser perseguida como um fim em si, mas sim submetendo as regras da associação livre. Quer dizer, a gente não vai ficar interpretando o sonho na sessão porque é bom e porque é bonito, né? A gente vai interpretar o sonho na sessão porque nos ajuda a tratar o sofrimento do paciente. A elaboração onírica não forma discurso, isso é verdade, né? Não forma cadeia discursiva. A série de associações de um sonho devem ser entendidas cada uma como um S1, quer dizer que cada parte do sonho é a ponta de uma cadeia associativa, não necessariamente estejam interligadas, né? Acho que vocês entendem, eu sonho com um pato rosa, né? Um pato é o significante 1, que vai me levar a uma cadeia associativa, e o rosa é um outro significante 1, que vai me levar a outra cadeia associativa. Então, temos que entender isso como cadeias, correntes associativas independentes. Quando o nosso paciente está num estado narcísico muito fechado, ele não sonhará. Quero dizer, paciente muito grave, ou para a gente saber que o nosso paciente está muito mal, ele não sonha. E o paciente saudável sonha. Então, sonhar é um sinal de saúde mental. Sonhar é um sinal de que os mecanismos psíquicos, simbólicos, imaginários estão tramitando, estão trabalhando. Sonhar é um sinal de que a engrenagem psíquica está bem azeitada, né? E o paciente que está numa condição mais grave não sonha. Bem? Então, quando o paciente de vocês diz que está sonhando muito, vocês pensam, legal, está bem. Quando o paciente diz que não sonha, vocês começam a ficar um pouco mais preocupados. Tá bom? Isso é muito interessante, né? Quando a libido
está muito voltada ao campo narcísico, a produção onírica fica muito empobrecida. E quando o paciente está numa relação libidinal com o mundo externo, com os objetos, a gente está falando de um paciente cujas ferramentas simbólicas estão muito melhores. Tem pessoas que não dormem porque têm medo dos próprios sonhos. Os sonhos trazem notícias dos nossos desejos inconscientes, por isso que o psicótico surtado não sonha. Item 9, que é importante também a gente dizer e entender que um sonho, pessoal, não pretende dizer nada a ninguém. Pelo contrário, o sonho destina-se a permanecer incompreendido. Então a gente não sonha para dizer algo para alguém. Pelo contrário, a gente sonha para dar conta daquilo sem ter que vir à consciência. Como eu colocava para vocês na segunda-feira, o sonho é dividido entre conteúdo latente e conteúdo manifesto. Então isso tem que saber, né, quando a gente vai falar de sonho, o básico. O conteúdo manifesto é aquilo que a gente lembra, é a narrativa do sonho, é a imagem, é a historinha, e embaixo o latente, né, que é o pensamento formador do sonho, pensamento inconsciente. Então a gente tem um sonho que é o conteúdo manifesto, e embaixo o conteúdo latente. E pelo sonho sofrer sob o funcionamento da condensação, o sonho é sempre muito menor, né, muito menor, muito mais enxuto de todo o pensamento inconsciente que está por trás, por causa da condensação, né? Então um sonho muito curtinho não significa que traga poucas coisas. Ele pode trazer uma infinidade de questões que estão ali, né, movimentando a psique do nosso analisante, tá? Por causa da condensação. Uma coisa importante também de saber é que influenciar o sonho do paciente constitui um erro grosseiro por parte do analista. Assim como orientar os pensamentos conscientes do paciente. Constitui um erro grosseiro a gente falar assim, se tu sonhar com tal coisa é bom sinal. Ou esse sonho tem a ver com isso. Ou tenta sonhar mais com essas coisas para a gente ver o que vem. Isso é grosseria, isso é violência, isso é selvageria. O Freud vai decompor o sonho como hieróglifos, como eu falei para vocês antes, na qualidade de letras. Então, assim como a fala do paciente, a chave da interpretação dos sonhos está, né, nas letras, está no relato, está na palavra. Item 11, princípio 11. O conteúdo do sonho nos é dado, por assim dizer, em uma pictografia. Cada um dos seus signos deve ser transferidos à linguagem do pensamento do sonho. Bom, isso já expliquei para vocês também. 12º princípio. Não se deve atentar ao sonho como um todo, mas aos seus detalhes separadamente. Também já falei isso. 13º, interpretar um sonho deve ter somente como função auxiliar na resolução das neuroses. Bom, já entenderam isso também. 14º, o sonho é dedicado a quem é contado. Se for contado a alguém antes do analista, ele já foi esvaziado, já não serve mais. Então, se o nosso paciente sonhou e contou para a irmã, para a namorada, para o pai, já nos interessa. Porque ele foi contado, foi esvaziado, e nós não somos o endereçado do sonho. Tá bom? Tá. Próxima vez que tu sonhar, tu me conta. Porque o sonho é um presente transferencial. Um sonho é dado
como presente para aquele que eu suponho ter as chaves. Senão, está esvaziado. Outra coisa que acho que é interessante você saber é que muitas vezes os elementos que faltam para a gente interpretar um sonho vão aparecer no decorrer da sessão, quando a gente está falando de outras coisas. Então, às vezes, está muito difícil interpretar um sonho, deixa de lado, vamos falar de outras coisas, e no decorrer dessa conversa vão aparecer elementos que vão preencher aquelas lacunas que ficaram mais incompreensíveis. Quando um paciente nos diz que o que ele sonhou é constrangedor, quando um paciente diz, eu sonhei, mas eu não vou te falar, é importante a gente dizer para ele assim, olha, seria importante que tu me dissesse, porque esse é o lugar em que tu deve se comprometer a falar tudo o que te vem na cabeça. Eu sei que é difícil, é preciso coragem, mas se tu conseguir me falar, vai ser muito bom para o teu tratamento, vai ser muito bom para o nosso trabalho. Ou quando o paciente conta e depois se envergonha, a gente pode dizer, bom, que legal que você pôde me dizer isso. É muito importante ter coragem para tal. Esse é o lugar para essas coisas serem faladas. Esse é o caminho. Porque os pacientes sonham coisas, e nós também, que dá muita vergonha de falar. Mas a gente precisa apostar que isso é importante e parabenizar o paciente quando ele tem coragem também de abrir essas fantasias inconscientes, tá? Então dizer assim, legal, né? Vamos lá, me fala, vamos vencer junto essas barreiras, essas inibições. Outro ponto importante é que nada no sonho, nenhum elemento no sonho é irrelevante. Tudo é importante para ser analisado. Outro ponto aqui legal é que se o analista dá um significado para o sonho do paciente, ele está interpretando a partir do seu imaginário. É uma interpretação selvagem. Volto a dizer, né? Quem tem o saber do sonho é o sonhador. Quanto mais nos aprofundamos no sonho, mais chegamos aos rastros das memórias infantis. Então a gente pega um sonho, começa a associar. Onde é que nós vamos chegar? Nas memórias infantis. O afeto vivenciado no sonho corresponde ao seu conteúdo latente e não ao manifesto. O afeto experimentado no sonho não tem a ver com o conteúdo manifesto, mas com o conteúdo latente. Quer dizer o quê? Que às vezes eu sonho com uma coisa totalmente neutra, mas com uma angústia enorme ou com uma alegria, um entusiasmo enorme. Por quê? Porque o afeto presente não tem a ver com a narrativa plástica do sonho, mas com o conteúdo que está por trás dessa cena. Por isso que às vezes a gente sonha que está olhando o mar, vendo os barquinhos e uma sensação terrível de pesadelo. Porque o afeto corresponde ao conteúdo latente, não manifesto. Quando um paciente sonha, ele sonha para o analista. E é isso que eu dizia para vocês. Quando o paciente começa a sonhar e a se dar conta da importância da interpretação dos sonhos para a sessão, os sonhos mais importantes começam a se dar na noite anterior ao dia da sessão. Então, eu tenho alguns pacientes, por exemplo, eu tenho uma paciente que eu atendo hoje, né? Vamos imaginar 1 hora, atendo ela 1 hora. Na quarta-feira é que vem os grandes sonhos, é que vem os sonhos mais ricos, porque o inconsciente dela já está trabalhando, né, para aquilo ser analisado na consulta.
O material que os sonhos nos trazem deve ser integrado com a história clínica e as experiências vivenciais do sujeito. Então, o sonho tem que ser escutado e entendido dentro, né, daquele que são os elementos da história daquele sujeito, das conflitivas daquele sujeito, das angústias, dos traumas daquele sujeito. Então, eu não sei se vocês vão entender, mas sem dúvida sim. Pelo menos a base do trabalho do sonho é que o sonho, ele enovela, ele enreda, ele enoda uma série de coisas inconscientes, e a gente, para descobrir o que ele quer dizer, a gente vai puxando fio por fio desse novelo, vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo, assim como na associação livre, até chegar aos núcleos patógenos que estão por trás dele, tá? Então, todo sonho é a realização do desejo, e Freud, através da interpretação dos sonhos, vai colocar o desejo e o sujeito em primeiro plano, acima do trauma, da patologia e acima do sintoma. Então, a gente vai, na psicanálise, sempre dar prioridade à escuta do sujeito, não da patologia, não do sintoma, não do trauma, mas sim o sujeito. Então, o que interessa, no fundo, tanto da associação livre, como na formação dos sintomas, e como no sonho, é a gente poder chegar ao coração do sujeito. Então, a psicanálise trata sempre o sujeito do inconsciente, e não os seus sintomas. Trata através desse trabalho com as formações do inconsciente, do qual a gente viu uma delas. Um exemplo para a gente entender. Tem uma paciente que ela sempre que sonha, e geralmente sonhos de angústia, ela sempre vai sonhar que na cena, de alguma forma, tem um cachorrinho. Cachorrinho. Pode ser um cachorrinho que está em perigo, pode ser um cachorrinho amigo, mas ela sempre tem que estar às voltas com um cachorrinho. E é uma pessoa que dedica a sua vida a cuidar dos bichinhos, né? A encaminhar os bichinhos para serviço de saúde, a tirar os bichinhos da rua, principalmente os cachorros. Mas por que sonhar sempre com um cachorrinho? Por que uma vida dedicada a cuidar dos bichinhos? Através dos sonhos, a gente vai... Claro, né? Sempre tem cachorrinho. O que cachorrinho te traz à memória ou te traz na cabeça? Aí vem uma série de associações e tal, até chegar numa associação específica da infância, uma associação central e que a gente chama, portanto, de fantasma ou de fantasia, que é uma cena condensatória, aonde ela era pequenininha, estava no quarto com a sua irmãzinha e começou a escutar o pai e a mãe brigar muito lá na sala. E naquele momento ela sentiu uma angústia muito grande de perder a família, né? O pai e a mãe se separar, de eles se matarem lá na sala. E ela pensou, eu tenho que cuidar da minha irmãzinha. A maneira que ela se tirou da posição de angústia, a maneira que ela se tirou da posição de ficar desamparada, foi amparando a irmãzinha menor. Bom, seja o que acontecer, eu tenho que cuidar da minha irmãzinha. E depois ela sai do quarto e ela vê que na briga o pai e a mãe bateram numa cômoda e caiu um cachorrinho de porcelana. Aquele cachorrinho de porcelana cai e quebra. Bem, o que é aquele cachorrinho de porcelana?
ele serve como uma representação de uma quebra, de uma ruptura na segurança familiar, na segurança do lar, na segurança narcísica, né? Então essa menina vai passar a vida tentando cuidar dos cachorrinhos. Mas tem a ver com os cachorrinhos? Não. Ela vai passar a vida através desse significante, tentando resolver, né, essa angústia, essa problemática de rompimento da estrutura familiar, cuidando dos cachorrinhos. Se não fosse o sonho com os cachorrinhos, a gente não acessaria essa memória que está lá no seu 3º, 4º ano de vida. E aí a pessoa vai se dar conta, né, do que ela fez com a vida dela, não que seja ruim, né, mas o que ela fez a partir de uma cena inconsciente. Tá? Então, como a interpretação dos sonhos podem abrir as possibilidades da gente entender a vida, a conflitiva e as soluções dos nossos analisandos. O que eu tinha para trazer sobre os sonhos era isso. Gostaria de ouvir você, se ficou dúvidas. Vou começar para a Cleneci, que é a única que está com a câmera ligada e sustentando aqui a minha aula, pelo olhar. Ficou dúvida, Cleneci? Acredito que não. Na verdade, o sonho, que, pelo que eu entendi, se o paciente nos relatar sobre ele, a gente não deve interpretá-lo. Na verdade, a gente tem que observar as coisas que ele nos conta, né, para a gente saber sobre a situação dele, sobre o que está no inconsciente dele. Vamos pensar assim, que a gente até pode interpretá-lo depois que o paciente fez o seu trabalho, né? Então, depois que o paciente trouxe série de associações, a gente pode dizer assim, pelo que eu estou escutando, o que tu está me dizendo, parece que esse sonho está mostrando isso, né? Mas depois que o trabalho de interpretação foi caminhado pelo paciente. Aí a gente pode ajudar, né? A gente pode ajudar com umas pecinhas que está faltando no quebra-cabeça, mas sempre depois dele. Obrigado pela colocação. E tu, Matheus, ficou dúvidas ou algumas coisas que tu queira somar da nossa conversa? Uma coisa que me chamou a atenção, assim, no Freud, é que, por exemplo, quando tu comentou sobre como que o inconsciente ele se preenche, né, de sensações, e tem essa questão, assim, que quando a gente experiencia algo, no caso ali, como foi posto no texto, né, primeiro é o inconsciente que trabalha sobre aquilo, né? Sim. E normalmente a gente tem aquela visão que primeiro vem do externo para o interno, no caso, né? É nós que damos nome àquilo que a gente vê, que a gente sente, sempre é nosso, né? Isso. Eu achei interessante antes de chegar inverso, né? É inverso. Antes de qualquer coisa chegar à nossa consciência e à nossa palavra, isso já fez marcas anteriores, né, no nosso sistema inconsciente. Sim. Isso é uma questão vamos imaginar que é uma questão de milésimos, né, átomos de segundo, acho que se diz, né? Mas é assim. Boa tua colocação também. A respeito da clínica, ficou claro também como a gente trabalha, Matheus? Sim, tranquilo. Essa aula aí foi especial, assim, foi bem esclarecedora, assim. Tá. Toda essa questão de conduta, né, com o paciente, que eu não imaginava, assim, realmente, sim. Que é bem aquela questão, é sagrado, né? Essa palavra, mais ou menos, dita. É sagrado. Assim, não se toca, né? Não toca naquilo, né? O que é sagrado, no que tu me diz e que me faz pensar, e que a gente tem que entender de uma vez por todas, é que o analista não coloca nada
na cabeça do paciente. Isso, exatamente. Isso é sagrado, né? Nada que é meu, eu vou botar no meu paciente. Tudo que vai se trabalhar, parte dele. Eu apenas vou ser um artífice, um artesão daqueles fios que ele traz para a sessão. Tá? Isso é ética. É ética a partir do presente, né? Que é dado, né? A partir daquilo que acontece ali. Vitor, perguntas, contribuições? Me veio duas coisas pela cabeça, né? A primeira é que eu não sei porquê, mas me passou a imagem de uma pessoa dormindo e essa pessoa tá com o ventilador ligado e quando tu desliga ela acorda. Se eu não me engano, tinha uma certa relação, eu lembro de ter lido isso na interpretação do sonho, não isso em específico, mas no fato do indivíduo se manter dormindo, no caso. Sim. E que também cita no livro, pelo que eu tinha pegado, é que tu não consegue acordar uma pessoa com facilidade. Mas, por exemplo... sonhando, né? Sim, mas, por exemplo, tu consegue acordar uma pessoa chamando ela pelo nome. Eu acho isso muito interessante, é um experimento legal de fazer. Eu fiz com meu irmão uns dias desses. Legal. Tipo, dava pra berrar do lado dele, ele não acordava, mas chamar pelo nome ele atendia. É bem interessante fazer esse experimento. E eu acabei, compartilhando uma historinha minha ali nos comentários, e que era que eu sonhava com um indivíduo que ele parecia tanto a minha pessoa quanto o meu pai, e tinha uma relação de amor e ódio com essa pessoa. É muito interessante que no momento que eu compartilhei isso, tu começou a descrever exatamente o que eu tava dizendo, assim, foi muito legal isso. Da condensação, né? Sim. E, tipo, simplesmente faz muito sentido, eu fico, como é que eu posso dizer, encantado. É uma das coisas que eu adoro na psicanálise. E também me lembrou uma frase do Jung, tipo, por incrível que pareça, o Jung falou isso, que é dentro da prática, né, da psicoterapia, é como se fosse um jogo de cartas onde o paciente faz as regras, ele que te dá as cartas, e tu não coloca nada teu. 100%, isso aí. É meu mantra, assim, que eu levo. Não, mas isso aí é algo que a gente tem que seguir até o fim da vida, né? Sim. Porque a questão central da ética psicanalítica é que nós não influenciamos o nosso paciente em nada. Uhum. Nem com a nossa leitura, nem com a nossa filosofia, nem com nossos princípios, nem com nossos ideais. A gente joga com as cartas do paciente. Sim. É uma frase é uma coisa que Jung ficava retocando direto no livro dele, que eu tenho aqui, que era para a gente ficar atento nisso e para não contaminar o paciente com a nossa opinião. Isso é uma coisa que ele frisava bastante. É muito difícil fazer, mas é um ideal a ser seguido todos os dias. Obrigado, foi muito bom. É isso aí. Vamos ver aqui a Brenda. Brenda, tu ficou com alguma dúvida ou quer fazer alguma contribuição? Não, tá tudo certo. Tem esse material, né? Tem lá no material qualquer coisa, daí eu questiono, mas por enquanto não. Legal. E a Joyce? Mais ou menos esclarecido, Joyce? Sim, professora. Eu até meio que grifei 4 itens daqueles princípios que tu comentou, que é os sonhos são cadeias associativas, né? Independentes, então é interessante a gente não ver o contexto só, mas sim ele, né, em partes, né? Isso. Que pode possuir vários significados de diversas coisas, né? E outra coisa também que a gente vê muito no dia a dia, que as pessoas dizem, sonhou com cobra, é isso, é aquilo, né? E idealizo toda uma coisa que passa ali num sonho de uma pessoa, às vezes nem é, e acaba causando uma frustração. Hoje, inclusive, eu sonhei que o meu avô morreu, e daí eu comentei com a minha mãe é saúde para ele.
A gente vem muito da nossa cultura, né? Já com esses significados, né? De antigamente, de dar um significado para os sonhos. Inclusive, se tu bota na internet, o que mais tem é isso, né? É Dando uma, significado. uma coisa que é ruim é que muita gente sofre com os sonhos que tem porque acha que está fazendo coisa errada, que está tendo sentimentos errados ou que está atraindo coisa ruim, né? É uma coisa que às vezes gera muito sofrimento e a gente precisa ajudar as E pessoas. outra coisa que em seguida ali eu grifei, que é o sonho ele não traz, né, mensagem para ninguém. Não. E isso acaba ligando com aquilo ali, né, que as pessoas geram significado que não faz sentido, que não é dizer, Uhum. né? É isso aí. Então a gente, né, da psicologia, a psicanálise não é a única área a se interessar pelos sonhos, né? Mas a psicologia como um todo vai tomar o sonho sempre como um fenômeno psíquico. Então a gente vai ajudar os pacientes a dizer, olha, o teu sonho tem a ver com a tua vida mental, tem a ver com os teus pensamentos, tem a ver com as tuas memórias, os teus sentimentos, tem a ver com as coisas que tu vai guardando, né? Para as pessoas se aliviarem da culpa, da sensação de estar pensando ou sentindo coisas proibidas. A gente tem que explicar, porque muita gente sofre muito com isso. Bom, legal que tu marcou essas coisas para a gente poder falar também, Joyce. Agora a gente poderia conversar um pouquinho sobre a leitura que vocês fizeram a respeito dos mecanismos de defesa, né? Que era para aula. Alguém leu? Alguém fez aquele exercício? E a Clenessi está fazendo que sim. Tu lembra de alguma coisa que te chamou a atenção daquela leitura? Não te escuto, Clenessi. Eu assisti o vídeo também. Eu não sei, eu acho que eu assisti tantos vídeos hoje, mas uma coisa que eu me lembrei agora que num dos vídeos lá que ele fala do Freud, que ele escrevia todos os dias. Uhum. Porque, tipo, e sobre o. Como é que é o nome? Me fugiu a palavra do texto. Tu lembra de algum mecanismo de defesa que tu estudou ali? Que o nosso, a gente. Eu faço isso com o meu inconsciente. O mecanismo de defesa, eu meio que deleto as coisas. Uhum. Um exemplo assim, tem uma coisa que eu não gosto, eu não penso, eu não, tipo, finjo demência. Eu me fecho na minha mente e não lembro. A pessoa pode me falar, eu não consigo me lembrar. Tu lembra o nome desse mecanismo de defesa? Não. Matheus levantou a mão. Fala, Matheus. Eu lembro também. Tu lembra, Brenda? Lembro. Como é que é o nome? Não é o recalcamento? É o recalcamento. E tu lembra de algum outro, Brenda, mecanismo de defesa lá? Não me vem na memória agora. Tu, Matheus? Um que eu achei interessante, assim, que na realidade eu não completei a leitura do texto, tá, professor? Mas eu fiz uma parte dele e teve aquela aula de teoria da personalidade, né, que eu lembro que foi bem boa também, sobre essa questão de mecanismo de defesa. Uhum. Mas um que eu fiz ali, que eu acho que é um dos primeiros que aparece na leitura, eu achei interessante, é o da formação reativa, né? Que é tipo um contra-investimento, né? Um contra-investimento. Que é exercido contra aquele desejo recalcado, né? Isso. Aí tu, no caso, sintomatiza uma questão contrária àquele desejo, uma sensação contrária àquele desejo, para que tu libere esse contra-investimento, né? Então, por exemplo, ali cito um exemplo bem fácil de a gente imaginar, né, que a pessoa que quer sujar
começa a apresentar uma obsessão por limpeza, né? Justamente. É bem interessante. Outro é aquele... Vocês assistiram o filme Beleza Americana? Não, eu não, professor. O filme Beleza Americana é bem bom, né? Tem um cara que passa o filme inteiro odiando homossexuais, né? Brigando com vizinhos, dizendo que ele era puta, era gay e tal. E aí, no fim do filme, ele se declara, né, pro cara e tenta ter relação com o cara, né? É uma formação reativa, né? É um contra-investimento contra uma pulsão que eu não quero aceitar. O filme é bem bom. Joyce, lembra de algum mecanismo de defesa? A negação. Sim. A idealização. Idealização. Que ocorre entre a relação de pessoas, né, onde ela percebe aspectos prazerosos e também desprazerosos, porém esse indivíduo ele não se permite experimentar ou reconhecer que aquela pessoa ela não é perfeita. Bom. Isso aí é clássico do paciente borderline, né? Me chama bastante atenção. É clássico do borderline, é clássico dos adolescentes também, quando se apaixonam por um ídolo ou por um coleguinha, né? Que colocam ali toda o seu narcisismo perdido, depositando esse narcisismo num objeto para que a partir daí consiga de alguma forma ainda manter a ideia da plenitude e da perfeição. Obrigado por ter lembrado, Joyce. Vitor, lembra de um mecanismo de defesa? Vale, tipo, já falaram o que eu ia dizer, mas esse da idealização é muito interessante, porque eu tive uma experiência muito, muito interessante com ele em específico. E no final eu descobri que eu era só apaixonado pela minha pessoa, né? Mas enfim. É isso aí. Eu ia comentar nesse, mas já foi. Tu tá indo muito bem na tua análise, Vitor. Sim. Não, é interessante fazer esses paralelos, assim. Eu acabo aprendendo muito de si mesmo e também dos outros. É bem interessante. A idealização, ela é isso, né? Ela é uma tentativa de construção, de sustentação de um narcisismo perdido a partir de uma imagem, que na verdade é do nosso narcisismo que se trata. A Fernanda novamente não está presente. Alguém tem notícias dela? Ela não veio à aula passada e hoje também não. Não? Tá. Joyce, tu está com a mão levantada, tu tem mais algo a dizer? Não, eu só me esqueci de baixar. Matheus, tu levantou a mão de novo? Não sei se tem tempo, professor, mas... Tem tempo. Eu queria que tu comentasse mais um pouco sobre aquele mecanismo da sublimação. Ah, sim, a sublimação, né? A sublimação é um dos destinos da pulsão, certo? Certo. A sublimação... Vocês lembram o que é a sublimação na física? Professor, eu vou confessar que eu não sabia nem que era de física. Matheus, lembra na escola? Não lembro, professor. Não lembro. Os estados da água, né? E os estados da água, tem uma água impura, e a gente ferve a água, né? Essa água ferve, as gotículas de água são acumuladas em outro lugar e as impurezas ficam no recipiente, né? Sublimação é isso, né? É o trabalho de purificação de um líquido. Interessante. Então, como é que a gente faz cachaça, né? A pinga. A gente bota lá a mistura num recipiente, ferve, e as gotículas vão se aglomerar num caninho que vai descer a cachaçinha pura, né? E as impurezas ficam lá no recipiente metálico. Sublimação é isso. É uma maneira da gente separar as impurezas de uma matéria, de um líquido, aonde aquilo que sobra é puro, não, aquilo que decanta daí é puro e aquilo que fica são os restos, os resquícios, a sujeira, né? Mais ou menos isso. A gente estuda isso na matéria de química, né? Física química. Então, isso Freud traz para falar desse mecanismo aonde a gente consegue
fazer um trabalho de depuração de uma pulsão, aonde o seu conteúdo sexual, né, o seu conteúdo impuro, o seu conteúdo que não é desejável sentir, pensar, querer, aonde esse componente da pulsão que não tem serventia para a sociedade, que não tem serventia para o ego, através desse mecanismo ele vai ficar, que seria o sexual, né? Ele vai se separar do outro componente pulsional para que essa pulsão, esse instinto possa ser vivido, possa ser reconhecido, possa ser posto no social de forma reconhecida, de forma valorosa, de forma produtiva. Então a sublimação diz assim, né, de um tempo onde uma pulsão carregada de sexualidade, carregada de elementos feios, sujos, vai encontrar uma forma de se transformar a tal ponto que vai ter utilidade na sociedade, na comunidade, vai ter utilidade para o narcisismo do sujeito, vai produzir coisas boas no mundo. Isso é sublimação. Então, tem aqueles exemplos que a gente conversou há um tempo atrás, né? Quem é que sublima? Tu me mandou hoje um clipe de uma música do Pink Floyd, né? Sim. Então, quando a gente compõe uma música, a gente está fazendo o quê? Uma sublimação. A gente está pegando um conteúdo todo conflitivo, angustiante, rochoso, né? Mal trabalhado, a gente vai transformar aquilo e fazer aquilo algo bonito na sociedade, que vai ouvir, vai pensar, que cara bom, né? Um lutador de karatê, ele pode ter um ódio destrutivo corroendo o coração dele contra os seus familiares, e ele vai conseguir canalizar isso para a luta e ser ali um grande campeão do karatê. Sublimação, né? Transforma algo problemático em algo produtivo. Um cirurgião, um dentista, né? Uma pessoa, um especialista em autópsia, né? Pode ser alguém que tem um impulso escopofílico, um impulso necrofílico perverso, de abrir o corpo, de ver as entranhas, de ver o sangue, pode sublimar isso e ser um grande cirurgião, um grande pesquisador do corpo humano. São maneiras de sublimar um instinto, uma pulsão inaceitável. Um pedófilo, né, uma pessoa que tem prazer em ver o corpo nu das crianças, pode sublimar isso e se tornar um excelente pedagogo, um excelente... pode fazer roupas lindas para crianças, bonequinhas, né? Vai trabalhar com a sublimação dos seus impulsos pedófilos. Ou pode ser um professor de ensino infantil, coisas assim, né? Então tudo isso diz de sublimação. Então, quando a gente transforma um impulso indesejável em algo produtivo no social. Eles não chamam isso de catarse também? Catarse? É um pouco diferente. A catarse, ela tem mais a ver com a liberação de afetos que estão aprisionados em memórias inconscientes. Então, a catarse é isso, né? Eu tenho uma quantidade grande de afeto conectado a um acontecimento da minha vida e, de repente, eu conto isso para alguém, ou eu escuto uma música que me lembra isso, ou eu vejo um filme que toca nesse ponto e eu choro, ou eu tenho um alívio porque aquilo encontrou saída, né? Mas a catarse não tem a ver com transformação, a catarse tem a ver com liberação de afetos reprimidos.
Certo. Isso também me lembrou alquimia por algum motivo, mas deve ter alguma. A alquimia, ela, pouco que eu entendo, ela traz a ideia de transformar algo sem valor nenhum, né, algo bruto em algo valioso, né? Uhum. A alquimia, acho que é isso, né? A gente transformar a pedra em ouro, Sim. Transformar algo que socialmente não vale nada a algo socialmente valioso, né? Então, Sim. acho que está dentro da mesma lógica. Tu nem imagina por que eu citei isso, né? Tu nem imagina o motivo por que eu citei isso. Por quê? Porque o Jung mexe bastante com isso. Com a alquimia? Não, ele mexe bastante com alquimia, com essas coisas de religião e tudo mais. É interessante. Mas acho que é por essa via, né? Sim. Uma coisa que eu acho que eu vi é que ele diz que a mente humana se projeta muito na religião e nessas crenças e tudo mais. Digamos, dá para aprender bastante coisa dando uma lida sobre isso, assim. Dá. Eu digo é interessante porque, né, me veio em mente, assim, a alquimia, assim. É riquíssimo, sim. Turminha, a semana que vem a gente não vai ter aula, por quê? Terça-feira é 7 de setembro, né? Seria a nossa aula. E quinta-feira vocês têm a aula, acho que com a outra professora, né? É quarta. Quarta. E quinta não, né? Então a gente vai se ver só, acho que é dia 14. Dia 14, vocês têm no plano de ensino o estudo das pulsões e seus destinos. A gente já estudou as pulsões, né? Então vocês façam lá, resolvam lá as questões, os probleminhas, e a gente vai entrar na nossa aula já na questão da técnica psicanalítica, então, na questão do trabalho, como a gente conduz o trabalho do começo ao fim com o nosso paciente, tá? Então a gente vai fazer alguns desvios assim, para aprender bastante agora como é que é o trabalho do clínico mesmo. E o que vocês acham que vai dar aí dia 7 de setembro, pessoal? Vocês acham que vai dar alguma coisa? Acham que vai acontecer uma grande revolução? Ou é só alarme falso? Como eu posso dizer, se for da mesma maneira que foi o desfile de tanques, eu imagino algo bem xoxo, capenga, bobo, assim, que não vai dar em nada e vai ser mais motivo de chacota. É assim que eu imagino. Porque da última vez foi a mesma coisa, foi só só foi medos sendo gerados, né? Só barulho. Incerteza, só barulho, Só barulho. mas nada foi feito. Então eu penso, vai ser um dia chato, muito chato. Mas qualquer dúvida já vou catar meu asilo político aqui. E Cleneci, tu também acha que nada, né? Não, acho que não vai dar em nada. Acho que é mais fogo de palha. E Matheus e Joyce também? Ou alguém tem uma previsão diferente? Olha, professor, só digo que, cara, eu não imaginei vivendo, assim, um momento desse, sabe? Eu fico olhando, assim, ao redor, olha, é triste, assim. Uma coisa que eu penso... Não acontece nada, assim, sabe? Mas, assim, eu acho, assim, só o intuito, sabe? Só o movimento já é bem vergonhoso, assim, eu fico olhando, sabe? Sei lá. Mas, né, então, é só a posição, né? Eu gostaria que desse uma guerra civil. Falou, professor, não. Isso que legal. Isso que legal, nós aí na praça, cada um dando um tiro na cabeça do outro. É normal. Professor, Eu digo, pelo amor. Eu fui viajar e o Brasil, ele tem uma fama horrível. O que diziam lá? Da mais questão política, porque lá eles preservam muito, eles amam muito o país deles, né? E quando eles viam que a gente era brasileiro, eles falavam propina, Lula, Bolsonaro, futebol e carnaval. Essa é a visão que eles têm da gente. Por que Lula? Lula? Lula presidente, sim. Bolsonaro, Dilma, carnaval e futebol. É só isso que eles falavam. É o arquétipo do brasileiro. É o arquétipo.
E tem tanta coisa, né, que tem aqui que a gente não mostra. E às vezes até a gente se envergonha, né? Eu queria morrer quando eles começavam a falar isso. Como é que eu posso dizer? Mas o brasileiro tem um potencial. Tipo, eu gosto do Brasil, assim. Por mais que tenha seus defeitos, é onde eu nasci, assim. É minha terra. Isso aí. O pessoal tem que valorizar mais, né? Sim. Vamos para a luta, então. Sim, e o brasileiro precisa perder essa fixação por objetos fálicos, porque, meu Deus, era para supostamente ser um governo conservador e é o governo que mais fala de putaria e pênis. Eu digo, meu Deus, assim, é quando eu... enfim. Nossa luta tem que ser intelectual, né? Sim. Turminha, então nos vemos daqui uma semana. 12 dias. Não, wait. 12 dias. Dia 14. Tá bom? Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite.